Pessoal, na videoaula de hoje, tutorial, videoaula, eu vou mostrar para vocês como inserir num aplicativo qualquer, mesmo que já esteja pronto, uma função aqui para aumentar o tamanho das fontes aqui de textos e de textos nos botões, certo? Eu fiz um aplicativo aqui genérico, certo? Deixei aqui alguns textos, um título, texto dos botões. Então eu coloquei uma screen view aqui, uma telinha qualquer, uma telinha de login, certo? Os botões aqui eu já programei eles, né, para levar para a tela inicial, como se tivesse feito login aqui, uma coisa bem mais simplificada, como eu mostrei nos outros vídeos, certo? Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Coloquei aqui o basicão, o que eu fiz aqui? Eu já deixei tudo pronto para a gente poupar tempo, certo? Eu coloquei aqui, eu usei o elemento legendas, certo? Só que as legendas, tanto para colocar o texto, quanto aquelas legendas, como eu já mostrei para vocês, né, que serve de, entre essas, nossa gambiarrinha para colocar entre os elementos, né, e aumentar um pouquinho o espaço deles. Tipo isso aqui, ó. A gente coloca aqui, a gente não vai usar. Eu vou tirar o texto e ele dá aquele espacinho para não ficar tudo muito grudadinho. Essas legendas que eu usei para esse fim, eu renomeei elas, ó. Coloquei aqui TTI. Tinha um professor meu que quando o arquivo era temporário, ele ia usar só para jogar fora, depois ele chamava de TTI. Aí eu peguei essa mania. Então eu coloquei aqui, e o que não tiver escrito, porque o TTI ele não tem nenhum texto, certo? Ó, tem aqui, ó. E as outras legendas eu deixei como legendas mesmo, certo? Ó, o nome dos botões, blá blá blá, certo? E aqui eu coloquei um outro componente aqui, ó, que é o TinyDB, né? Tiny Database, um banco de dados. Ele fica aqui, ó, na paleta armazenamento, você clica nele e joga ele para cá, certo? Ó, eu coloquei ele em todas as telas, né? Então, cada tela que você queira que aconteça isso de... Quando você escolher o tamanho da fonte, altere também, você tem que colocar o TinyDB aqui, certo? Beleza. Por quê? Aqui, ó, eu coloquei uma lista suspensa, certo? Tá aqui na paleta interface de usuário. Cadê ela? Aqui, ó. Arrastei ela para cá e coloquei aqui 3 tamanhos, ó. Pequeno, médio, grande. É o tamanho da letra. Então aqui tem que lembrar o seguinte, né? O jeito que tiver escrito aqui a gente vai colocar na programação depois, certo? Por que tem que ter esse TinyDB? Aqui eu posso pedir para alterar o tamanho da letra, só que eu vou colocar todo o tamanho grande. Só que quando a gente for para outra página, cada tela, né, é uma ilha. Isso aqui é uma coisa separada, né, independente. Então a gente tem que fazer um negocinho a mais para que as mudanças que a gente fizer no tamanho das letras aqui, impacte e continue nas outras telas, certo? Eu só vou pedir uma desculpa aqui para vocês, que eu uso um microfone de lapela, bem baratinho, e o som fica meio estourado, não fica tão bom, certo? Mas eu vou em breve comprar um outro microfone melhor para ficar mais agradável, ou menos desagradável de ouvir minha voz, certo? Então, o nosso ponto principal aqui, ó, vai ser essa lista suspensa. Coloquei ela aqui em cima, quando a gente apertar, eu vou mostrar depois como é que fica no meu celular, e aí ele vão aparecer as opções pequeno, médio e grande, certo? Para mostrar aqui, tá tudo muito simples, certo? Depois vocês vão adaptando às suas realidades. Eu, por definição, vou fazer o seguinte, ó. O tamanho, quando a gente entra aqui, né? Clica numa legenda ou mesmo num botão, né? No botão aparece que é o tamanho da fonte. Eu vou deixar o tamanho pequeno 15, o tamanho médio 20, o tamanho grande 25, certo? Porque, sim, se vocês acharem que precisa ser maior, menor, aí fica do gosto do freguês. Mas para mostrar aqui, eu vou fazer assim, beleza? Então, ok, já tá tudo aqui, ó. O que for TTI são aquelas legendas pra gente deixar um espaço maior, certo? Aqui eu coloquei... Você deixa de achar mais bonito. Aqui eu coloquei um fundo aqui, ó. Aparece só na primeira linha, mas ele fica no texto inteiro, certo? Então, só um parênteses aqui. Qualquer coisa que tiver cor para mudar, você vai escolher aqui, ó, né, nesse espectro de cores, se está mais claro ou mais escuro. Você pode usar aqui também essa barrinha, que é a de transparência dele, né? Quem usa o Canva aí já deve ter usado com cores de fundo, imagem mesmo, para elas ficarem mais transparentes, certo? Então, como que a gente vai começar isso aqui, ó? Vamos começar com a nossa lista suspensa. Vem aqui, lembrando que assim, eu coloquei legenda aqui, né, o login BTN para lembrar que é um botão, porque é um aplicativo bem mais simples, certo? Mas quando vocês puderem, né, tiverem mais coisas aí no aplicativo de vocês, nomeie cada um dos elementos. Então, aqui eu já coloquei, quando apertar o botão Prêmio, ele vai para a página Prêmio, o login vai para a página Login. Então, o que eu quero que aconteça aqui, ó?
tudo vai depender da seleção da minha lista suspensa. Então eu vou começar com ela aqui, ó. Eu vou apertar nela aqui e eu vou usar esse bloco marronzinho aqui, ó. Lista suspensa. Depois de selecionar. O que vai acontecer depois de selecionar? Então eu estou usando 3 tamanhos, tem 3 itens na minha lista suspensa, certo? Que é o pequeno, o normal e o grande. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele obter a seleção, certo? Eu vou usar isso aqui, e quando a seleção for uma daquelas opções, a gente vem aqui, ó, nos blocos de lógica, vamos pegar esse aqui, ó, de comparação. Ops, peraí. Antes dele, na verdade, tinham 100 então, controles, ó, a gente vai usar este aqui, ó. Ele vai me dar, eu vou colocar ele aqui, a gente vai usar o se e o então. O engraçado tá tudo em português, só o else que tá em inglês, né? Esse else, que é o senão, a gente vai tirar ele aqui porque ele não vai servir pra gente agora, certo? Então aqui eu vou colocar mais um senão se. Por quê? Ó, são umas duplinhas, ó. Ele vai testar uma hipótese aqui, ó, um cenário. Se a minha seleção for pequeno, então eu quero que o tamanho das letras aqui, das legendas, do botão dos textos, né, seja um tamanho 15. Se não, se for médio, vai ser então tamanho 20. Se não, se for grande, vai ser tamanho 25. Beleza? Como que a gente faz agora? Agora que a gente vai usar da lógica, ó. Ele vai verificar se alguma coisa está acontecendo, né? Nesse bloquinho aqui ele pode ser tanto igual quanto diferente. Então, isso aqui significa quando a pessoa escolher uma das opções da lista suspensa. Então eu vou clicar aqui, ó, seleção, obter seleção. Então ele vai comparar o que a pessoa escolheu é igual, a gente vai ver aqui no texto, ó, esse bloquinho é um coringa, né? Bloco de texto, e aí eu não posso esquecer que tem que ser igualzinha à opção que eu digitar aqui, ó, pequeno. Se eu digitei pequeno aqui e agora que eu digitar pequena, aí não vai dar certo, certo? Ó, então, pequeno. Quando obtiver a seleção e a seleção for igual a pequeno, que é uma das 3 opções, então o que eu quero fazer? Aí vai dar um pouquinho assim de trabalho, porque a gente vai ter que pegar todos os elementos que tem texto, seja legenda, botão, outra coisa, e que a gente quer que modifique o tamanho. Precisa ser tudo? Aí depende do que você quer, certo? Ó, e aí, a minha dica aqui de ter colocado o TTE, né, isso aqui a gente não vai usar, porque não tem texto lá. E é bom a gente nem usar, mesmo que se aumentar o tamanho do texto ali, né, não sei, não testei, mas pode ser que dê ruim, né? Aumente o espaço indiscriminadamente ali, etc. Então eu vou ter que selecionar cada um desses elementos que tem texto que eu quero mudar e vou alterar um parâmetro dele. Então eu vou clicar aqui primeiro, ó, vou seguir a sequência. Legenda 1. Eu quero fazer o quê? Eu quero alterar o tamanho da fonte, certo? Ó, então eu vou procurar legenda 1, ó. Eu vou pegar esse aqui, eu vou ajustar, né, alterar a legenda 1 e vou alterar qual aspecto dela aqui, o tamanho da fonte. Podia ser a cor de fundo, podia ter se tem margem ou não. Então a gente vai pegar ela aqui, ó, e vai colocar aqui. Agora vamos fazer isso com os outros elementos, depois a gente já volta para o tamanho. Legenda 2, aí eu vou pegar a mesma coisa, que é ajustar, legenda 2, sempre o tamanho da fonte. O que a gente quer mudar, né? Qual elemento e de qual característica a gente quer mudar, a propriedade e qual elemento. Qual outro que eu vou mudar? Esse aqui não, login btn, que é o botão. Eu quero que mude o tamanho da fonte, ó. Então vou mudar ali, podia mudar a cor do botão, o formato do botão, certo? E aqui, aquele botão premium, eu quero mudar também, ó, o tamanho da fonte. Então a gente vai ajustar o tamanho da fonte para, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número, certo? Ó, vou pegar esse texto aqui, ó, tá vendo que ele não encaixa, porque o tamanho da fonte tem que ser algo numérico, né? Então o pequeno eu vou colocar 15, vou dar um enter e aí ele encaixa. Que podia ser também, não precisava ser esse texto, né? Eu acho que podia ser, acho que é matemática que tem, ó, aqui, ó, podia ser isso aqui, certo? Ó, tanto faz, beleza? E aí colocou o número, então ele está aceitando. Então eu vou vir aqui, ó, duplicar, vou colocar aqui, vou duplicar de novo, e aqui, beleza. Então quando a pessoa selecionar a opção pequeno na nossa lista suspensa, o que vai acontecer? Todos esses elementos que eu selecionei aqui, o tamanho da fonte deles vai para tamanho número 15. Agora a gente vai fazer com os outros dois, ó. Eu vou clicar na parte verdinha externa aqui, ó. E clico o botão direito e vem em duplicar. Então ele já vem aqui, ó. Ups. Mas peraí que ele ficou de baixo, né? Calma aí. Aí.
Agora eu pego o primeiro, se eu pegasse o segundo aqui, ó, aí não iria todo mundo. Eu vou pegar o mais de cima e encaixar aqui. E já vou fazer isso pro outro também, certo? Então, quando a opção for pequeno, o tamanho da fonte é 15. Quando a opção for médio e quando a opção for grande. Beleza? É aí que a gente vai fazer, duplicar cada um deles e colocar aqui. Eu tenho um macetezinho que é o seguinte, ó. Eu vou clicar nessa parte do bloco aqui, ó, e vou duplicar. Tá vendo? Dupliquei. Aí eu vou pegar só esse primeiro aqui, ó. Ele arrasta todo mundo aqui, ó. E esse outro aqui, ó, ou eu aperto Delete, né? E aí já tá tudo aqui, é só eu alterar. Aí de novo, clico aqui, venho em duplicar. Aí eu vou pegar só o de cima aqui e encaixo, beleza? A gente vai ganhar tempo aqui, ó. Ou eu clico em Delete ou chego na lixeirinha e solto ela, beleza? Aí eu não posso esquecer de mudar, né? Eu tô falando dos mesmos elementos aqui. Aí pro médio eu vou mudar para um tamanho 20. Beleza? E para o grande, tamanho 25. E aí, claro, vocês vão olhando aí, de repente estoura aí o tamanho, não aparece, fica ruim, certo? Aí vocês aqui vão mostrar como é que funciona aí, beleza? Tá bom, isso aqui funciona. Só que, o que vai acontecer? Se eu for para uma outra tela, não vai ter nada disso aqui. Eu podia colocar uma lista suspensa em cada uma das minhas telas. Só que daí ia ser uma coisa contraproducente, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável, certo? Aliás, antes de criar a variável, a gente vai colocar essa informação aqui no nosso TinyDB, né? No nosso database, no nosso banco de dados. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui no finalzinho, TinyDB, e vou colocar esse aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, ó. E vou colocar ele aqui, ó, como uma última coisa. A pessoa vai selecionar pequeno, todos os textos vão mudar para o tamanho 15, e aí essa informação que está selecionado pequeno com tamanho 15, eu vou armazenar no meu banco de dados, vai ficar salvo lá, certo? Ó, eu vou pegar esse texto, vou duplicar ele aqui, dupliquei, só que agora a gente vai pegar, ao invés de número, a gente vai pegar um texto, certo? Ó, aqui no rótulo é como se fosse uma hashtag, certo? Eu vou escrever aqui, ó, tamanho underline fonte, certo? É o rótulo. Aqui, essa informação que vai ficar salva aqui, eu estou chamando de tamanho fonte. E o valor para armazenar vai ser o pequeno. Porque isso significa que se a pessoa escolher pequeno, vai ficar todo mundo com fonte 15, e esse valor, tamanho da fonte, vai ficar como pequeno. Já vou mostrar para que serve isso na próxima tela, certo? Ele vai ficar armazenado nesse banco de dados, que ele vai servir, se não tivesse o banco de dados, essas informações iam servir só para essa tela Screen 1. Como a gente colocou um banco de dados aqui, o TinyDB1, essa informação vai servir para todas as telas do aplicativo, certo? E aqui eu vou clicar e duplicar, vou colocar no finalzinho aqui, ó. Só que agora aqui estamos falando do tamanho médio, né? Então, médio, dou um Enter, e venho aqui, e no final aqui, beleza. E aqui vai ficar tamanho grande, certo? Beleza. Beleza. O que isso significa? Se a pessoa escolheu grande e vai mudar para a próxima tela, então significa que vai ficar salva a informação de que a pessoa escolheu o tamanho grande, certo? Beleza. Agora a gente vai para outra página. Depois eu vou mostrar tudo para vocês como é que fica aqui. Login 1. A gente tem aqui, ó. O que eu quero que mude? Esse texto, esse texto, esse texto, esse texto do botão, esse texto do botão. Inclusive, o texto que tiver nessa caixa de texto aqui. E aí só um disclaimer. Aqui e-mail é uma caixa de texto. E aqui é senha, tá como caixa de texto também. Mas o correto é a gente usar a caixa de senha, que é essa aqui, certo? Por que eu não usei? Porque a hora que eu for gravar a tela do meu celular, se a hora que mostrar essa tela e o Android entender que aqui tem uma informação de senha, ele vai deixar preta a minha tela, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, mas quando vocês forem fazer, caixa de senha. Ok. Aí o que nós vamos fazer aqui? A gente precisa pegar aquela informação... Opa, o que eu fiz aqui? Aí tá, né? A gente precisa pegar aquela informação, ó, vamos supor, a pessoa estava na primeira tela, ela escolheu aqui, ó, clicou aqui, não vai aparecer, né? Mas ela escolheu a opção grande. Ela foi para outra tela, essa tela de login.
eu tenho que pegar aquela informação do tamanho da fonte que ela deixou na tela anterior, certo? Então a gente vai trabalhar aqui agora, acho que é a primeira vez que a gente vai ver aqui nessa playlist, o conceito de variável, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, nos blocos tem aqui, ó, variáveis, e a gente vai, não tem variável, a gente vai começar uma aqui, ó, então eu vou tirar esse aqui, esse bloquinho. Iniciar global, a variável global, ou seja, ela vai servir para todas as telas do aplicativo, e eu vou mudar o nome dela aqui, ó, certo? Eu vou colocar tamanho, underline, fonte, underline, atual. E aí o que eu quero fazer? Ele vai começar aqui, eu vou pedir para começar com um tamanho pequeno, certo? Pequeno, ok. Que vai ser o tamanho padrão. Beleza. Quando essa minha tela aqui que eu chamei de login inicializar, ela precisa inicializar com a informação de qual que foi o tamanho da fonte que a pessoa escolheu lá na primeira página, certo? Então eu vou clicar aqui nesse primeiro item aqui que é a minha tela, né? Quando o login, que é a tela, não é um botão, ele inicializar, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em variável, e eu vou colocar esse bloco aqui, ó, ajustar, e aqui eu vou escolher qual que é a minha variável. Você pode fazer várias variáveis, e aqui você vai escolhendo qual que você quer. Então, aqui está escrito que a minha variável vai começar com pequeno. A gente vai trabalhar com pequeno, médio e grande aqui também, certo? Só que, quando essa tela de login inicializar, eu coloquei pequeno porque tem que ter alguma coisa aqui. Quando essa tela de login inicializar, eu quero que a minha variável, ela tenha pequeno, médio e grande, baseado no que a pessoa escolheu na tela anterior. Na tela anterior, onde que essa informação ficou salva? Volto aqui. Vamos pegar o grande aqui, tá? Grande. A pessoa selecionou grande. Essa informação que a pessoa selecionou grande, ela está armazenada no nosso banco de dados, certo? No rótulo, tamanho da fonte, né? A informação dela. Então, eu preciso pegar essa informação do TinyDB aqui, do banco de dados, e jogar para cá. Então a gente vai de novo aqui, ó. Por isso que é importante ter o TinyDB em todas as telas. E eu vou clicar nele e vou usar esse bloco aqui, ó. Certo? Quando, eu coloquei o pequeno aqui porque tem que ter alguma coisa, mas quando essa tela inicializar, eu vou colocar o valor da minha variável, eu vou chamar o meu TinyDB, eu vou perguntar, e aí, né? Qual que é a informação que tem aqui? O rótulo, eu vou perguntar qual o rótulo, né? Lembrando que aqui eu usei o rótulo, tamanho, underline, fonte, então é por ele que eu vou procurar, certo? Então eu vou escrever do mesmo jeito, tamanho, underline, fonte. E aqui ele pergunta, valor se o rótulo não existir. Se a pessoa não tivesse selecionado o tamanho da letra que tinha para escolher na primeira tela, então eu vou dizer aqui, ó, se ela não tiver escolhido, né, se esse rótulo aqui não for preenchido, não for escolhido por ela, eu vou pedir que seja pequeno, certo? Então não vai alterar em nada. Beleza, fiz isso aqui. Agora a gente vai voltar para um negócio que a gente tinha feito na outra tela. Controle, a gente vai usar esse sem então se não, certo? Ó, o último else ali, aqui está traduzido, né? Se não. A gente vai usar 3 deles aqui, ó, certo? Por que 3? 3 parzinhos aqui, não. Um encaixe, outro encaixe. Pequeno, médio, grande, certo? Então a gente vai comparar de novo ali, dava para pegar, depois eu mostro para vocês como a gente faz isso aqui. Eu vou colocar aqui, se eu estou pensando na minha variável agora, beleza? Então agora eu vou pensar na minha variável, eu vou colocar ela aqui, ó. Eu venho aqui na minha variável e eu vou pedir para obter a minha variável que chama global fonte aqui, ó, né? Qual que foi o que ele escolheu lá no anterior? Se for pequena, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tamanho 25, aliás, 15. E aí eu já vou fazer para as outras aqui também, ó. Opa. Aqui, vamos duplicar. Pode ser pequeno, médio ou grande. Talvez esse vídeo fique um pouquinho comprido. Médio, grande, beleza. E aí a gente já colocou, né, ó, obter, se na primeira tela ele escolheu grande, ele vai puxar essa informação aqui, e se tiver grande ele vai usar as informações que a gente vai colocar aqui embaixo, certo? Agora o que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa do outro lá. Cada uma das legendas ou coisinha de texto que tiver aqui, a gente vai ter que alterar
o tamanho da letra, o tamanho da fonte, certo? Ó, então TTI eu não vou usar, é a nossa gambiarra. Legenda 1, então vamos lá, legenda 1, ajustar tamanho da fonte. Legenda 4, tamanho da fonte, tá fora de ordem porque eu não fiz exatamente do jeito que estava aqui. Legenda 2, cadê? Tamanho da fonte. A gente vai fazer isso uma vez só, depois a gente duplica, que nem a gente mostrou ali. Caixa de texto, ó. O que for digitado dentro da caixa de texto, vou pedir para ficar daquele tamanho também. Volto aqui, mais uma legenda. Tá vendo a importância de nomear cada elemento aqui, tá? Aqui, caixa de texto 2, que seria a caixa de senha, né? Já falei porque que eu não coloquei a caixa de senha, senão não vai aparecer a gravação. Login BTN, nosso botão. Então, o texto que tiver dentro do botão também quero que mude. E o botãozinho o texto do botão tela inicial também quero que mude. Então, tchum, coloquei todo mundo aqui, certo? Então, vou duplicar. Tá texto, ó. Ele não vai querer encaixar, né? Então, aqui, 15. Agora, com o número, ele vai encaixar. E agora eu vou duplicando aqui, encaixando, duplicando e encaixando, certo? E aí, repara que quando não tem nada conectado, ele fica um xizinho, né? Ele mostra que tem 5 erros aqui, ó, 5 bloquinhos que não funcionam, que não tem, que tá faltando alguma coisa, então ele já mostra para você quais são os possíveis erros para vocês fazerem o debug, né? Que é a palavra bonita aqui para dizer, para falar sobre corrigir alguns erros. Beleza, ok, terminamos aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esses elementos para agora fonte 20. Aí eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Vou clicar aqui, duplico, né? Vou pegar só essa parte aqui e tchum. Agora eu descarto esse outro aqui, ó. De novo, duplico. Epa. Uai. Ah, ele saiu daqui, ó. Ups. Aqui. Duplico. Vou trazer ele para cá. Ou se você quiser pegar um por um também, fica à vontade. Aqui. E jogo todo mundo fora. Aqui eu fiz o tamanho 15. E vai ter que fazer isso para toda a página que tiver um texto que você queira mudar de tamanho, certo? Então, pequeno, 15. O médio, opa, a gente vai mudar para 20. Não são obrigatórios esses valores, tá? Eu coloquei aqui para não ficar muito grande, não desbalancear a tela ali. 20. Beleza. Quanto mais elementos, maior chance de acontecer algum erro. Então, assim, faça tudo com calma, com frieza. Vá fazendo passo a passo aqui, depois você volta, vê se não tá faltando nada. Tcharam. Tcharam. Beleza? Beleza. Então, recapitulando aqui. Nossa, ficou grande. Vai começar uma variável, ela vai começar como pequeno. Aí quando essa tela inicializar, essa minha variável vai chamar o banco de dados que vai ter a informação de qual o tamanho da fonte que escolheu na tela anterior. Se não tiver nada, vai ficar pequeno. E aí, dependendo do tamanho que foi escolhido anteriormente, vai colocar o tamanho das fontes aqui, certo? E aí, meus amigos, aqui é a mesma coisa, certo? Ó, só que aqui tem bem menos coisa para fazer, né? Tem 3 aqui só, certo? Então, mesma coisa. Quando essa tela inicializar, né? Quando ela aparecer, o que a gente vai fazer? Mesma coisa. A gente primeiro tem que criar aqui, né? Vem aqui na variável, inicializar variável, tamanho, fonte atual. E a gente vai colocar pequeno, só porque tem que... Podia colocar nada aqui, não tinha problema, eu acho. Beleza, e aí quando essa tela inicializar, a gente vai ajustar, cadê aqui, variável, ajustar essa nossa variável para, aí eu vou pegar o valor que estava no nosso banco de dados, que é esse aqui, ó, do rótulo. Encaixa aqui, se o rótulo vai ser tamanho fonte, né? Era isso, tamanho fonte. Tamanho, underline fonte. Se o rótulo não existir, eu vou deixar o default dele aqui que é pequeno, certo? E aí a gente vai usar o C então, se não. Eu coloquei 3 tamanhos, certo? Pequeno, médio e grande. Tirar o se não,
Vou acrescentar um senão. Você pode colocar 2 tamanhos, pequeno e grande. Você pode colocar 4 tamanhos. Aí vai do gosto do freguês, certo? Vamos fazer a comparação. Eu vou obter a minha variável. Beleza. E aí, se for pequeno, vou colocar tudo que estava escrito aqui. E eu já vou fazer isso para todo mundo. Eu gosto de já deixar tudo organizadinho aqui, depois só fazer a outra parte. Agora a gente vai colocar cada elemento de texto que tem aqui. O TT não, porque é a nossa gambiarra. Legenda, e a gente vai pegar aqui, ajustar o tamanho da fonte. Tudo que é ajustar é que vai alterar alguma coisa ali, certo? Legenda 2, tamanho da fonte. Agora é trabalho braçal. Botão 1, trabalho artesanal aqui, braçal. Beleza, e aí a gente quer tamanho 15, certo? Tamanho que, nossa, eu sempre uso esse bloquinho rosa de texto quando é número, agora que eu lembrei que existe o da matemática, mas enfim, o da matemática só cabe em números, aqui também cabe em números. Beleza? Vou fazer aquela gambiarrinha aqui, ó, cliquei aqui, dupliquei, vou pegar só esse bloco que me interessa, esse aqui eu descarto, vai embora. Duplicar, ficou aqui embaixo. Vou pegar só esse bloquinho aqui e au revoir. Então eu tenho pequeno, médio, que deve ser 20, 20, 20. O grande, ó, um errinho aqui, não funúncia. 25, 25, 25. Beleza? Isso? É isso. Ok. Só que, o que acontece aqui? Quando eu fui testar a primeira vez, o que aconteceu? A hora que eu voltava para essa primeira aqui, o texto ficava pequeno de novo, mesmo se eu tivesse escolhido grande. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Tinha que pegar essa parte, esse bloco aqui, ó, do inicializar global e esse aqui quando inicializar, tem que estar na primeira também, certo? Para a gente não precisar pegar tudo isso aqui, que eu podia ter feito da segunda para a terceira agora que eu lembrei, mas tudo bem, você clica com o botão aqui, ó, você pode tanto arrastar ele dentro da mochila, esperar ela sumir aqueles negocinhos ali, ou então clica nesse bloco, botão direito, você clica nele e vem aqui, ó, adicionar à mochila. Então você vai entrar na mochilinha aqui, ó, e tudo que você colocou vai estar lá, disponível, salvo engano, para qualquer, aí não é nem só para qualquer tela aqui, é para qualquer projeto seu dentro dessa conta, certo? Então a gente vai voltar aqui na screen 1, ocupar um pedaço aqui, cara. Aqui, beleza, vou pegar a mochilinha, vou lá embaixo, aqui, ó, inicializar global, vou deixar do mesmo jeito aqui, e aí a última que a gente pegou, isso aqui. Só que daí já está com um erro aqui, né? Que a gente está na tela screen 1, e aqui está falando tela premium, então eu vou mudar aqui, ó, screen 1, vou deixar a mesma coisa, certo? Eu só vou jogar esses daqui, até a legenda 1 e 2 possuem, né, os seus correspondentes aqui, mas aí a gente vem para cada uma delas, ó. Aqui, ó. Eu vou duplicar, então aqui, ó, porque aqui a gente está falando desses, eu vou pegar essa aqui, ó, só o TinyDB que não. Aqui, aqui e aqui. Esse aqui não preciso, o TinyDB não preciso, já está ali, que já está aqui. Então aqui, né, vai ser redundante, mas não sei porque que não funcionou quando eu não colocava. Aí vai dar a mesma coisa, né? Se eu colocar, por exemplo, médio, vai ficar armazenado no TinyDB médio e a minha variável vai ficar como médio. Então vai ficar a mesma coisa aqui, beleza? Então tá, agora eu vou dar um cortezinho aqui para mostrar para vocês no celular. Só vocês estão vendo a tela do meu celular aqui agora, no meio dessa maçaroca aqui, ó. Ficou grande, né? Beleza. Na verdade, tecnicamente só precisava dessa parte aqui, mas aí isso aqui também se faz necessário. Beleza. Então tá aqui, ó, nossa seleção. Eu vou selecionar aqui, ó, médio, grande, certo? Pequeno, médio, grande. Beleza, vou deixar o grande aqui, ó.
Então, quando eu fiz isso aqui, qual que é no meu banco de dados, esse rótulo aqui está marcado como grande. Então, quando eu for para outra página, ó, clica aqui, login. Quando eu for para outra página, tá vendo? A minha variável vai estar marcado como grande, né? Isso aqui é o pequeno caso o rótulo não existisse, ó. Mas tá vendo que tá grandona aqui, ó? Vou botar a tela inicial. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar no pequeno. Agora eu vou de novo em login. Ah, tá pequenininho. Viu? Tela inicial. Vou colocar no médio agora. Médio ou no premium. Ah, tá no médio. Tá vendo? O premium pequenininho. Ele volta no pequeno, mas você tem que clicar em outro e depois no... Aí, ó. Viu? Mudou. Certo? Então, quaisquer telas, assim, ó, se você colocar no grande aqui, ó. Tchan. Aí, assim, o passo a passo é esse, só que daí você tem que fazer isso aí para todas as telas e em cada uma dos elementos aqui que você quer que apresente essa mudança aí. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima videoaula.